No vídeo de hoje, aprendendo as bases da confeitaria francesa, onde toda semana eu trago uma nova receita, uma técnica para você reforçar o seu conhecimento na confeitaria, eu resolvi trazer uma massa de bolo de chocolate, que é uma das minhas favoritas, porque é uma massa que fica naturalmente úmida e super bem estruturada. Primeiro porque é uma massa coringa que eu utilizo há muito tempo e muitas vezes a gente está com vontade de fazer um bolo de chocolate e não sabe qual massa utilizar. Essa massa aqui ela é muito versátil para receber qualquer tipo de recheio no seu bolo de chocolate. Pode ser uma ganache, um brigadeiro, um cremeux, uma mousse de chocolate. É uma massa bem estruturada que aguenta recheios mais pesados e recheios mais leves também. Mas uma das características mais interessantes dessa massa de bolo é que, além de ela ficar naturalmente úmida pela quantidade de gordura que ela vai receber, ou seja, ela não precisa de excesso de calda e muitas vezes nem é necessário estar regando essa massa quando você coloca um recheio. Essa massa, por exemplo, ela é muito famosa para fazer a montagem do Devil's Cake, que é um bolo americano super conhecido, onde nós temos várias camadas de massa bem fininha intercaladas com o recheio. É uma técnica bem simples de fazer, se você seguir todo passo a passo aqui, não tenho dúvida que vai dar super certo aí na sua cozinha. Mas antes de você arregaçar as mangas aqui comigo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui para mais pessoas. E como o meu objetivo aqui no canal é levar conhecimento de verdade para as pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso ao conhecimento, que ainda não conseguem pagar por isso, aqui no canal vocês conseguem ter esse acesso gratuito, pelo menos para poder iniciar na confeitaria do jeito certo. Sem falar que se inscrevendo no canal você não vai perder os próximos vídeos. Essa receita eu vou estar fazendo com a batedeira de mão, mas você pode estar fazendo manualmente se você não tiver batedeira, utilizando um fouet. Aqui nós vamos iniciar colocando os ovos e o açúcar dentro do bol. E lembrando que a quantidade de ingredientes você encontra na descrição do vídeo. E aqui eu vou bater esses dois ingredientes até ficar um creme fofinho. Assim que ficar bem fofinho, bem esbranquiçado, nós vamos adicionar o restante dos líquidos, que é o café. Aqui eu passei um café bem forte, bem intenso. O óleo neutro, aqui eu estou utilizando o óleo de canola. Pode ser o óleo de canola, de girassol e até o de soja. Tem gente que não gosta do óleo de soja porque diz que tem um sabor intenso, mas eu particularmente não vejo problema nenhum utilizá-lo. Vou adicionar um pouquinho de pasta saborizante de baunilha, é uma pasta natural que eu estou usando e aqui é opcional. E o último líquido é o iogurte natural. E aqui nós vamos bater novamente até homogeneizar. Uma vez que todos os ingredientes líquidos aqui foram homogenizados, nós vamos pegar os ingredientes secos, a farinha, o cacau, que é importante que você use o cacau 100%. Pode utilizar o cacau black, vai ficar muito gostoso também. Bicarbonato, o sal e o fermento em pó químico. E acaba ativando o glúten da farinha. Então aqui eu vou simplesmente misturar delicadamente. E esse é um bolinho bem fácil de fazer, porque não precisa de equipamento algum, nem mesmo de uma batedeira. É uma massa de bolo bem prática. E como eu disse, o que é importante aqui é não misturar em excesso. Assim que todos os ingredientes secos foram misturados, olha, não tem nenhum gruminho, tá bem homogêneo, a massa está pronta. Essa massa vai ficar perfeita numa assadeira de 20 centímetros. Essa assadeira aqui, inclusive, ela tem 20 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura. Aqui eu simplesmente forrei o fundo e passei desmoldante nas laterais. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, por volta de 30, 35 minutos, mas sempre controlando, porque isso vai depender de cada forno. E olha só a qualidade dessa massa, ela fica simplesmente espetacular. Aqui eu já cortei os discos todos de 1 centímetro, e é uma massa super maleável, ela não quebra. Você percebe que ela quase não esfarela. Você passa a mão aqui por cima, ó, não sai farelo nenhum. É uma massa que fica extremamente úmida, você consegue perceber aqui os alvéolos. E eu tenho certeza que se você fizer essa massa aqui, você nunca mais vai deixá-la de fazer, porque é uma grande coringa para fazer qualquer tipo de bolo.
Eu mesma vou utilizar essas massas aqui para fazer um bolo em camadas, mas poderia muito bem utilizar essa massa aqui para fazer uma montagem de um entremê, fazer bolos de potes, bolos em fatias. E eu resolvi compartilhar essa receita dessa base dessa massa aqui no canal, primeiramente para compartilhar conhecimento e para mostrar que o conhecimento, a técnica, nem sempre precisa ser uma técnica complexa para a gente conseguir um resultado extraordinário e simples. O simples não significa algo ruim. O simples significa você conhecer bases técnicas para transformar o simples em extraordinário. E muitas vezes quando eu falo sobre confeitaria francesa, base da confeitaria francesa, as pessoas torcem o nariz falando, nossa, mas confeitaria francesa é tão difícil, os doces parecem ser tão difíceis de fazer, quando na verdade não. São bases simples como essa daqui, que juntando com outras bases também simples, transformam essas bases em doces extraordinários. Então o meu objetivo aqui no canal é poder compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho outras formações, tanto na área dos macarrons quanto na área da confeitaria francesa. E um dos meus grandes orgulhos é poder compartilhar no Clube de Patisserie todas essas bases extraordinárias de uma maneira super simples, poder ajudar pessoas que têm cozinha simples e poder ajudar muitas pessoas que gostariam de ter acesso a um conhecimento mais elevado, mas não têm acesso ao orçamento para isso. E o Clube de Patisserie, que é meu clube de assinaturas, ele surgiu justamente com esse intuito de poder ajudar pessoas que têm vontade de ter acesso a esse conhecimento, mas muitas vezes não têm o orçamento e o dinheiro para poder investir nisso. Lá no clube, toda semana eu compartilho uma nova receita, uma nova técnica e sempre mostrando como que é possível fazer adaptações através do nosso contexto, através dos nossos próprios ingredientes. As receitas não são receitas simplesmente que são jogadas às cegas ali, onde o aluno ele precisa executar tudo de uma maneira engessada, ao contrário. Como essa massa aqui, por exemplo, que eu acabei de ensinar para vocês, é uma massa que foi feita com uma base de óleo, mas essa massa poderia ser feita também com uma base de manteiga, trabalhando nas mesmas proporções. E se eu trabalhasse com a manteiga, a massa ia ficar tão gostosa quanto, porém ela ia mudar um pouquinho a estrutura. Quando eu trabalho com uma base de óleo, essa massa ela fica naturalmente mais úmida. A gente consegue conservá-la por mais tempo, mantendo essa umidade. Quando uma massa amanteigada, quando nós usamos a manteiga, quando vai para a geladeira, ela endurece. Então a massa ela tem uma tendência a ficar mais ressecada também. E é esse nível de compreensão e de conhecimento que eu transmito lá no Clube de Patisserie. As receitas são mostradas de A a Z, então não é só uma base que eu mostro, é o conjunto de uma receita toda, mostrar como fazer a massa do bolo, o recheio, a montagem, tudo, e ao mesmo tempo que eu vou mostrando isso tudo, eu vou falando sobre a importância das técnicas, a função dos ingredientes, e eu acho que fica uma forma mais leve de aprender confeitaria. Inclusive, se você gostou da receita de hoje, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem conhecimento com profundidade por aqui, para você se libertar através do conhecimento.